Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista. Galera, chegamos ao meio da semana, mais uma decisiva aí para o Clube do Remo na Série C. A equipe azulina que está se preparando para o confronto da próxima segunda-feira diante da Aparecidense no Mangueirão e com realmente aí promessas de mudanças na equipe titular, tentando aí recuperar os pontos que a gente perdeu lá em Santa Catarina e a oportunidade que a gente também teve de entrar no G8. Ficou mais complicado nessa rodada de entrar no grupo das primeiras equipes da competição que passarão a próxima fase, mas o técnico Rodrigo Santana, de uma certa forma, está trabalhando aí para tentar corrigir os próprios erros que cometeu na última rodada. A gente vai trazer aqui o provável time que vem sendo escalado aí nos treinamentos, segundo algumas informações. Quero também trazer aqui, finalmente, boas notícias em relação aí à parte de julgamento, né, que ocorreu lá no STJD. O jurídico do Clube do Remo trabalhou muito bem e a gente vai trazer aqui alguns detalhes sobre a partida lá, os incidentes do jogo contra a equipe do São Bernardo no Baenão. Antes, já peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que o YouTube entenda que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho, é muito importante. Entrar no vídeo, deixar o gostei, é fundamental aqui, porque mais azulinos vão ter a oportunidade de conhecer o nosso trabalho. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Gemista. Lembrando, chegando na marca de 33 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Leão para vocês aqui no canal. Vem com a gente! Esse vídeo que deu apoio, o patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. Olimpíadas de Paris rolando, rapaz, hoje não gostei do dia não, hein? O Brasil perdeu no futebol, perdeu no vôlei, perdeu também lá na canoagem, meu Deus do céu, não é nem pro japonês, hoje foi os franceses também que resolveram aí atentar a nossa vida. Teve um assalto no judô, para quem não assistiu de manhã aí, o árbitro deu a vitória para os caras, sabe lá Deus porquê, mas enfim, contra tudo e contra todos. E você pode encontrar as cotações das Olimpíadas de Paris lá na Bet dos brasileiros. E você também pode, galera, profetizar hoje à noite na Copa do Brasil. Tem simplesmente Flamengo e Palmeiras, tem Corinthians e Grêmio, Atlético Goianiense e Vasco, partidas que você pode profetizar com as cotações da Bet Nacional. Então pega o teu celular, aponta para o QR Code na tela, acesse o link na descrição utilizando o cupom Chaves Gemista e também clicando no primeiro comentário fixado. Lembrando, se cadastrando aqui no nosso link exclusivo da Bet Nacional, você estará concorrendo a uma camisa oficial do Clube do Remo. Galera, um vídeo hoje um pouco mais curto, só para a gente trazer duas situações aqui envolvendo o Clube do Remo nessa preparação para o duelo da próxima segunda-feira contra a Aparecidense no Mangueirão às 8 da noite. Vai ser mais um jogo muito importante para a gente. Não adianta a gente ficar pensando na última rodada se a gente não passar pela Aparecidense nesta segunda-feira. E eu vou repetir aqui, o pensamento de vencer esse jogo é fundamental para a gente logo alcançar esses 22 pontos, que vai trazer aquela tranquilidade ali para que o Remo tire qualquer tipo de risco de rebaixamento. Inclusive a gente vai enfrentar uma equipe que está lutando contra o rebaixamento. E a Aparecidense, que não tem sido um bom visitante, com certeza vai jogar na dela, vai jogar retraída ali, tentando sair de Belém com empate. Então, não se surpreendam se o resultado, né, se o jogo, melhor dizendo, da Aparecidense for um jogo esperando uma oportunidade para tentar beliscar um ponto em Belém do Pará. Mais ou menos a postura que o CSA teve naquele último confronto em Belém. Então eu espero um jogo desse jeito, um jogo de paciência, um jogo que o Remo vai ter que trabalhar a bola, o Remo vai ter que controlar o jogo como ele controlou boa parte do jogo contra a equipe do CSA, e não um Remo passivo esperando o adversário como foi contra o Figueirense. Tá? Então o Remo precisa partir para cima, tentar fazer o resultado desde o princípio, mas claro, com aquela organização que a gente espera de uma equipe que está jogando em casa. Todo mundo foi unânime, né, no pensamento do último jogo de que o Ítalo e o Guilherme Cachoeira não ajudaram em absolutamente nada
no setor do ataque. Depois eu vou falar sobre a defesa, tá? Mas no setor do ataque, né, o Ítalo e o Guilherme Cachoeira foram 2 a menos ali, não conseguiram ajudar. E uma formação que está sendo divulgada, que pode ser a formação da próxima segunda-feira, sairia, né, no time esses 2 jogadores, tanto o Ítalo quanto o Guilherme Cachoeira. E entrariam de cara como titular o Pedro Vitor e o Rodrigo Alves, que já tinha sido titular contra a equipe do Figueirense. Que, aliás, a gente não entendeu porque que o Rodrigo Alves saiu no intervalo daquele jogo. Sinceramente, eu não consigo ter a resposta para vocês do porquê que o Rodrigo Santana escolheu tirar o Rodrigo Alves no intervalo. Outra mudança que pode ocorrer é o Liger voltando para a defesa, já que o João Afonso foi muito mal nesse jogo, né, contra a equipe do Figueirense. Inclusive o gol que sai no meio da defesa, justamente ali no setor onde o Rodrigo Alves, perdão, o João Afonso estava. Então o Liger deve retornar para o sistema defensivo, jogando mais centralizado, o Bruno Bispo mais aberto ali pelo lado esquerdo da defesa. Então, provável time do Clube do Remo para esse confronto é o seguinte: Marcelo Rangel, Rafael Castro, Liger e Bruno Bispo, tá? Esse é o time que foi divulgado hoje. Claro que até segunda-feira pode mudar, tá? Diogo Batista, Bruno Silva, que deve fazer a sua estreia pelo Clube do Remo nesta segunda-feira contra a Aparecidense, jogando ali no meio-campo. Pavani e o Sávio pelo lado esquerdo, tá? Também deve fazer a sua estreia. Como eu falei no vídeo de ontem, o Jaderson saindo de um setor do meio-campo e jogando como atacante, entrando ali no setor de ataque, ou se o Remo manter um 3-5-2, o Jaderson revezando no meio-campo. E na frente, Rodrigo Alves e Pedro Vitor. Um esquema sem centroavante, né? Aliás, o Remo, esse ano, 2024, teve centroavante? Não teve, né? Teve uma movimentação aí do Ribamar, puxando marcação, perdendo gols, como a gente já sabe que o Ribamar perde. E o Ítalo, que é o Ítalo, né? Um jogador que, se a bola chegar nele, ele vai conseguir fazer o gol, mas vai participar muito pouco taticamente de uma partida, tá? Pelo menos é assim que eu observo, acho que vocês do outro lado também. O Ítalo não tem essa intensidade para jogar como centroavante, principalmente contra equipes que possuem uma zaga muito alta, uma zaga forte, como a gente conta de característica na Série C. Repito, hoje é quarta-feira, tá? O trabalho é durante a semana toda, mas eu não me surpreenderia se essa formação entrasse em campo. Deixaria, por exemplo, o Ribamar no segundo tempo como opção, se o Remo estiver precisando ali puxar uma marcação dentro da área, abrir espaço para quem vem de fora, né? Porque não dá, cara, não dá pra gente aceitar que o Remo entre em campo novamente com aquela formação ofensiva, passiva pra caramba. Piorou no segundo tempo ali quando ele tirou o Rodrigo Alves e colocou o Marco Antônio totalmente desplugado do jogo, né? Então, se a gente entrar com uma postura organizada, com a posse de bola, girando esse jogo no meio campo, aí vai ser interessante. Eu só estou preocupado com uma situação. Quem será o homem que vai ajudar na proteção à defesa no meio campo? Porque no último jogo, a gente falou muito pouco disso, inclusive. No último jogo, o Remo ficou no primeiro tempo muito exposto com essa pouca proteção na frente da área. Curiosamente, é um setor que o Curuá já jogou, né? E o Curuá não foi utilizado no jogo contra a equipe do Figueirense. E contra o CSA, ele qualificou também essa saída de bola, jogando como um zagueiro central. Então eu estou curioso para saber como é que vai ser essa formação. Pode ser até que o Rodrigo Santana volte a utilizar a mesma defesa do confronto contra o CSA. O Rafael Castro, o Curuá e o Liger. Pode ser. Entendeu? Até porque, repito, eu acredito que a Aparecidense não vai ser uma equipe muito afoita, não vai ser uma equipe que vai ficar o tempo todo em cima do Remo. Vai ser uma equipe que vai tentar uma bola para tentar, né, sair de Belém com um resultado positivo, empate ou uma vitória. Então, é um jogo que o Remo vai ter a obrigação de ter o controle do jogo. Estou curioso para saber como é que o Bruno Silva vai se encaixar também nesse esquema, já que o Jaderson geralmente é esse carregador de piano junto ali com o Pavani. E o Jaderson é um jogador que tem pelo menos 5 pulmões aí, né? Recentemente jogando com a camisa do Clube do Remo. E estou curioso para saber também como é que vai ser essa movimentação no ataque azulino, já que no último jogo a gente foi muito mal realmente. Então, muita coisa para se ajustar e tomara que o Rodrigo Santana escale
os melhores para esse jogo, tá? E não invente moda, porque aí sim a gente vai ficar perto de um bom resultado. Galera, na manhã desta quarta-feira ocorreu lá no Rio de Janeiro o julgamento do Clube do Remo, daquele jogo, né, dos incidentes daquela partida contra o São Bernardo no Baenão, onde o Remo perdeu por 1-0, onde caiu o mundo em Belém, muita chuva naquele dia, o Remo perdeu uma carrada de gols no primeiro tempo, e no segundo tempo, no contra-ataque, a gente acabou perdendo o jogo para a equipe do São Bernardo. O primeiro julgado foi o Líger, tá? O zagueiro que foi expulso naquele jogo, puxou ali o jogador do São Bernardo, o árbitro deu o cartão vermelho direto por ter matado ali um contra-ataque. Na época, inclusive, a expulsão foi muito contestada, porque, se eu não me engano, um jogo depois, quando o Remo encarou o Ipiranga no Baenão, o árbitro não deu, né, o cartão ali para o jogador da equipe do Ipiranga no mesmo lance. Ele deu só o amarelo pro cara, na verdade, não deu o vermelho. No mesmo lance que o Líger, o cara não foi expulso. Então foi uma questão realmente de critério muito rigoroso da arbitragem naquele dia. E o Líger foi absolvido, tá? Ele nem pegou um jogo que já cumpriu, ele foi absolvido aí dessa expulsão. Então o STJD entendeu que a expulsão foi exagerada. Neto Pantoja, eu só esqueci de pesquisar quem é esse rapaz. Eu creio que deve ser da comissão técnica do Rodrigo Santana, tá? Pegou um jogo aí também já cumprido, tá? Tinha sido expulso também naquele confronto. E o que estava mais preocupando a gente, né, torcedores e tudo mais, era a questão dos incidentes ocorridos naquele jogo. Arremesso de objeto para o gramado, que a arbitragem relatou em súmula, e também a confusão no final do jogo entre parte da torcida com os policiais, inclusive com arremesso de assento, onde pegou na cabeça ali de um policial. Tudo isso também foi relatado na súmula e que poderia ocasionar uma punição pesada para o Clube do Remo. Mas o Remo deu muita sorte, repito, deu muita sorte. Claro, o trabalho do departamento jurídico, o Remo pegou apenas 2 multas, tá? Pelo arremesso da sandália, o Remo pegou uma multa de R$1.000, o objeto que foi arremessado para dentro do campo, e pelo arremesso do assento na cabeça do policial, o Remo pegou uma multa de R$10.000, ou seja, uma multa de R$11.000. O Remo vai ter que pagar por conta desses incidentes, tá? Eu estava realmente muito apreensivo para saber se o Remo iria perder mais de um mando de campo, porque você sabe que aqui para o Norte sempre pesa a mão, né? Sempre pesa para as equipes do Norte a punição do STJD. Inclusive o rival ano passado foi bem punido com isso, né? Perdeu mandos de campo. Mas ainda bem que a gente tem um setor jurídico muito competente e que evitou essa punição lá. Então o Remo vai pagar a multa e fica aqui, né, a nossa reflexão. Quer protestar? Proteste, mas pelo amor de Deus, não jogue nada para dentro do gramado. E não arremesse nada também, porque naquele dia pegou na cabeça de um policial, mas poderia ter pegado na cabeça de uma pessoa inocente que não tinha nada a ver com o que está acontecendo. Não estou dizendo que o policial merecia o assento na cabeça, mas ele estava ali trabalhando, né, pela segurança das pessoas e acabou tomando o assento na cabeça. A gente pode ter pegado na cabeça de um torcedor, de um idoso, de uma criança, enfim. E aí poderia ter até uma fatalidade, uma tragédia ali, que seria muito pior, né, pessoal? Seria a vida perdida no caso. Então, para a gente refletir, o Remo vai ter sim torcida até o final da Série C, classificando ou não para a segunda fase. E isso é o que importa, beleza? E olha, você que está reclamando do Mangueirão aí, provavelmente o Remo só vai jogar no Mangueirão, tá? Remo se classificando ou não, até o final da Série C, o Remo só vai jogar no Mangueirão. Deve ser realmente esse o desejo da diretoria. Os próprios jogadores já manifestaram que gostam do gramado do Mangueirão, então não se espante se o Remo não jogar mais no Baenão nesse ano de 2024. Beleza? Mais uma vez eu peço a todos vocês o like, é muito importante, pessoal. Quero agradecer a todos mais uma vez que estão assistindo a gente até o final. Verifique a inscrição de vocês também aqui, ative o sininho das notificações, compartilhe os nossos conteúdos, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!